Você está sintonizado no programa Cidadania Debate da TV Senado. A Comissão da Verdade, prevista em lei, já sancionada pela presidente Dilma Rousseff, embora abrangendo um período longo, de 1946 a 1988, gerou bastante polêmica no meio político e também entre civis e militares. Parentes de pessoas torturadas e desaparecidas durante o ciclo militar, iniciado em 1964, veem a comissão com esperança. Outros a veem com preocupação. No programa de hoje, nós vamos analisar a criação da Comissão da Verdade. Nossos convidados são o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, e o general de reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva. Senhores, muito obrigado pela presença dos senhores aqui nos estúdios da TV Senado. Agradecemos. Vamos começar, então, pela própria iniciativa, né? Como é que o senhor, senador, viu a iniciativa da presidente Dilma Rousseff de criar a Comissão da Verdade? Embora o projeto que tenha passado pela Câmara e tenha vindo para o Senado seja aquém do que previa e queria os familiares de mortos e desaparecidos do período ditatorial, a Comissão da Verdade, no meu entender, representa um marco para concluir o nosso processo de transição democrática iniciado em 1985. E eu diria que a Comissão da Verdade se insere junto com uma outra matéria que aprovamos aqui no Senado, na mesma semana que aprovamos a Comissão da Verdade, que foi o PLC 41 de acesso a informações. Qualquer nação democrática do mundo necessita, primeiro, para se democratizar, precisa curar das chagas abertas do seu passado. E segundo, qualquer nação democrática do mundo precisa ter uma lei de acesso universal às informações para todos os seus cidadãos, reservados os sigilos de documentos ultrasecretos, que podem ser sigilosos durante um tempo, mas que não há justificativa em nenhuma nação democrática para ser sigiloso eternamente. Então, a Comissão da Verdade, no meu entender, concluirá o processo de transição, dessa longa transição democrática que nós tivemos iniciado em 1985 e só agora, 23 anos depois da promulgação da Constituição de 1988, da Constituição da redemocratização, é que nós temos a aprovação da Comissão da Verdade. General, como é que o senhor viu a iniciativa do governo? Na história do Brasil e a história de seus conflitos, nunca precisaram de uma Comissão da Verdade para virem a conhecimento da nação. Isso é um papel de historiadores e pesquisadores, sem ter um vínculo, como, por exemplo, vai ter a Comissão da Verdade com a Casa Civil da Presidência da República. Por outro lado, a necessidade de reconciliação nacional, isso nunca houve essa necessidade de reconciliação em termos de nação, porque não houve e nem há nenhuma sequela com relação às Forças Armadas, porque senão elas não seriam as instituições da mais alta credibilidade no país. Então, no Brasil, depois de 30 e poucos anos, falar em reconciliação nacional, com a democracia já totalmente estabelecida, eu digo o seguinte: houve sim uma necessidade de pacificação, e para isso foi a anistia, entre dois grupos antagônicos delimitados que poderiam prejudicar o processo de redemocratização, que foi consolidado com a Constituição de 1988. Quanto à Comissão da Verdade, me preocupa a imparcialidade, que eu não vejo condições dela ser imparcial. Primeiro que o projeto de lei que serviu para sancionar essa lei, o projeto de lei básico, ele foi elaborado por um grupo de trabalho constituído por um representante da Casa Civil, e no tempo da dona Dilma Rousseff, um representante do Ministério da Justiça, Tarso Genro, ambos da luta armada. Um representante da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que era o senhor Paulo Vanucchi, da Aliança Libertadora Nacional, pertenceu, de Carlos Marighella. Um representante da Comissão de Mortes de Desaparecidos e um indicado por esta comissão. E apenas um do Ministério da Defesa. Ora, é um grupo de trabalho de 5 contra 1. Então, como é que saiu a lei? A comissão vai ficar na Casa Civil da Presidência. Perdeu a autonomia. Ela tinha que ir, no mínimo, para o Legislativo. Por que a comissão vai ser designada pela presidente Dilma Rousseff, ela que foi uma ex-guerrilheira, ela que pegou o texto original do Programa Nacional de Direitos Humanos, que dizia que a anistia tinha que ser revista só para punir os ex-agentes do Estado, e que a Comissão da Verdade ia investigar só as violações dos agentes de Estado. Ela que
avalizou esse documento e levou para a sanção do presidente da República, não tem isenção para indicar os pertencentes à comissão. Senador, o que é que o senhor acha dessa Eu colocação? quero fazer uma citação de um general uruguaio, Pedro Aguirre, comandante do Exército Uruguaio, que este ano fez a seguinte declaração: não sei de nenhum pacto de silêncio para cobertar crime dentro da força que comando. E mesmo desconhecendo se existiu ou se ainda existe esse pacto, nesse momento dou a ordem de sua suspensão imediata. Em qualquer Estado democrático de direito, o que existe é a submissão do poder militar ao poder civil. Isso, a declaração do general Pedro Aguirre é basilar no Uruguai em relação a isso. O fato da Comissão da Verdade estar vinculada à Casa Civil é a prova mais material, mais concreta, que deve ser dada a essa comissão a importância devida pelo Estado brasileiro. Ora, todos os crimes citados no texto da comissão, inclusive os que o general cita, vai ser objeto da atuação, da investigação por parte da comissão. O fato é que, ao olharmos o mapa latino-americano, ao olharmos nossos vizinhos, todos eles constituíram comissões da verdade, e a falha do Brasil é exatamente essa. É o fato de nós, após a redemocratização, não termos constituído uma comissão dessa natureza. Não é uma comissão de caça às bruxas. Se o fosse, ela procuraria, posteriormente, ela seria comissão de verdade, comissão de justiça, logo em seguida. É uma comissão para encontrar a verdade histórica e a verdade de fato do que ocorreu, que é necessário para o Brasil. E é necessário para familiares. É necessário para centenas de familiares de presos, de desaparecidos políticos, que morreram, que foram assassinados, torturados nos cárceres da ditadura e que as suas famílias não tiveram o direito civilizatório. Eu não vou nem dizer que é um direito somente cristão, porque todas as religiões consagram o direito de velar o seu morto, de fazer a transição da vida para a morte, através do velório, através das homenagens. Pois bem, nós temos mais de 100 brasileiros, nós temos mais de uma centena de brasileiros, mais uma centena de familiares de brasileiros que não tiveram esse direito assegurado. General, o fato de a comissão ter aberto esse leque de 46 a 88 não deixa mais tranquilo quanto à possibilidade de que possa haver uma iniciativa de punição de revanche? Não, eu não vejo o problema. Podia ser a Comissão da Verdade exatamente para o período do regime militar, não tem problema, desde que os dois lados sejam ouvidos. Não pode ser apenas um lado, porque se é para a verdade histórica, não pode ser a verdade de um lado. A verdade histórica é a verdade verdadeira. E o que tem em cada um lado é uma versão. Então, se vai ser a versão da esquerda radical, tinha que ter a versão também de quem combateu a esquerda radical. E outro detalhe, o poder militar não se subordina ao poder civil, porque não existe poder civil, existe o poder da União, os poderes da União, os poderes do Estado. O militar se subordina aos poderes do Estado, aos poderes da União. Aí é que o militar se subordina. Não existe esse... Pode ser militar. Você pode ter um militar. Desde que é mãe do povo. Então, é o que eu estou falando. Pode ser militar, e nós já tivemos generais eleitos presidentes. Então, não existe subordinação, isso é um erro de colocação. Não existe poder civil e não existe poder militar para fins de Estado. Existem os poderes do Estado. Então, isso aqui eu queria deixar certo. Então, a Comissão da Verdade, para ser da verdade, não poderia estar no Executivo, porque todo Executivo, como eu mostrei aqui, tá certo? Todo executivo não, estou exagerando. Uma grande parte do executivo que está empenhada nessa Comissão da Verdade é constituída de elementos que foram da luta armada. Então ele tinha que estar no legislativo para ter autonomia, tá certo? O outro detalhe é o seguinte, o ministro Aires Brito, embora aqui esteja dito que ela não tem caráter jurisdicional e persecutório, está escrito aqui, acontece que o ministro Aires Brito já deu um parecer favorável a que as vítimas, aqueles que se considerem vítimas dos agentes do Estado, entrem na justiça para indenização, ação indenizatória. Ora, isso é abolir a lei de anistia. E outro detalhe importante, ao fazer isso, automaticamente ele está abrindo também
a possibilidade daqueles que foram vítimas e ficaram com sequelas das ações da luta armada também movam ações indenizatórias contra vamos chamar assim, os guerrilheiros, terroristas, assaltantes, assassinos e sequestradores, tá certo? Que tenham cometido alguma coisa que ele se sinta prejudicado. Ora, porque é engraçado, fala-se nos purões da ditadura, né? Mas ninguém fala nos covis da luta armada, onde se planejavam atentados terroristas, sequestros, execuções, assaltos, etc. E tortura houve dos dois lados. Na guerrilha do Araguaia, existia a comissão militar, tinha uma norma que dizia o seguinte: ninguém pode sair sem autorização da comissão militar da zona de guerrilha. Acontece que um que tentou fugir, o Rosalindo de Souza, o Mundico, foi assassinado por ordem do PCdoB. E pior, havia também o seguinte: as mulheres que engravidassem na guerrilha eram obrigadas a fazer aborto. Isso contraria os direitos humanos. Senador.